Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é esclerose múltipla, também conhecida na literatura francesa pelo termo esclerose em placas, também conhecido neste caso na literatura inglesa pelo termo esclerose disseminada ou simplesmente esclerose insular. Ao longo desses nossos vídeos a respeito desse assunto esclerose múltipla, nós definiremos o porquê dessas colocações. Abordaremos também para você, caro estudante, sobre o histórico, a definição, ou seja, o conceito desses termos mais específicos, alguma coisa sobre epidemiologia, etiologia, ou seja, as causas dessa esclerose, algo sobre anatomia patológica, o quadro clínico, ou seja, algumas manifestações específicas, como diagnosticar e um pincelamento sobre o tratamento. Afinal de contas, não é esse o objetivo principal desses nossos vídeos. Eu deixo aqui a informação, o lembrete, de que esses vídeos dizem respeito a apenas uma revisão sobre cada uma dessas patologias ou desses assuntos acerca de neurologia que você já tem estudado. Então, fique à vontade para revisar quantas vezes você quiser nesses nossos vídeos, pode tirar suas dúvidas conosco e pode ainda pedir esclarecimentos ou sugerir algum assunto na área de neurologia que você deseje que seja abordado pelo nosso canal. Fique à vontade. Então, vamos começar nossos estudos de hoje. Acerca do histórico da esclerose múltipla, nós vamos agora tratar apenas como esclerose múltipla. Nós podemos falar sobre Meander no século XIV. Ele estudou acerca da esclerose múltipla com uma paciente, Liduína van Schneiden, que era uma freira alemã, que teve uma doença diagnosticada aos 16 anos e algo semelhante ao que posteriormente foi descrito como esclerose múltipla. Então, é um dos casos, se não o caso mais antigo descrito na literatura. Mais tarde, no século XIX, Jean Cuvelier estudou também sobre esse assunto através da descrição clínico-patológica da esclerose múltipla. Charcot, em 1868, também descreveu a primeira correlação de achados clínicos com a topografia das lesões desmielinizantes na esclerose múltipla. Esclerose é a degeneração múltipla em várias circunstâncias, em vários processos topográficos que nós descreveremos daqui a pouquinho para você. Já em 1884, Pierre Marie também estudou sobre o assunto e sugeriu a presença de um agente infeccioso no início dos sintomas que fosse preponderante, então, com essa lesão. Em 1896, Eichorst estudou-a como uma doença hereditária e transmissível. Quanto à definição da esclerose múltipla, o que significa o conceito? Nós podemos defini-la como sendo uma doença autoimune de causa inflamatória e desmielinizante no sistema nervoso central. Entenda, são placas de esclerose a nível de sistema nervoso central. Aqui temos um neurônio, corpo celular, núcleo, corpo celular, dendritos, axônio, bainha de mielina, nódo de Ranvier, impulso saltatório, fibra nervosa sendo mostrada. No caso, esse é o nervo normal, no caso aqui o neurônio, porque o nervo seria o conjunto de neurônios, mais especificamente para você ter uma ideia mais significativa do processo. Então, há uma degeneração, uma danificação nessas placas de mielina em várias circunstâncias, em vários locais diferenciados. E daí, logicamente, vai se ter as manifestações clínicas específicas. Então, essa mielina danificada, essas placas de mielina danificada em vários locais, são as escleroses em vários locais, portanto, múltipla. Então, só caracterizando por que acontece, porque uma reação própria do organismo. Essa reação gera um processo inflamatório que desgasta, que desmieliniza o axônio na sua bainha de mielina, mas a nível de sistema nervoso central. Quanto à epidemiologia da esclerose múltipla, no Brasil,
especificamente, ela tem uma prevalência baixa. Quanto à etnia, ela acomete mais brancos. Quanto ao gênero, mais o feminino. E a faixa etária mais comum para esclerose múltipla é em adultos jovens. Quanto à etiologia, ainda é pouco conhecida, porque nós falamos na definição tratar-se de uma patologia autoimune. Mas existe, assim como no Parkinson, se você já viu o nosso vídeo, se não viu, dê uma passadinha lá que está bastante interessante, existe algumas circunstâncias multifatoriais que podem levar ao desenvolvimento da esclerose múltipla, dentre as quais a suscetibilidade genética, aquela capacidade de algum momento, em alguma circunstância, de repente baixa imunidade, por aí vai, de paciente desenvolver essa reação de autoimunidade. Então, esses mecanismos autoimunes já existem lá e, de alguma forma, podem vir a ser desencadeados. Outra circunstância interessante que pode causar a esclerose múltipla está entre os fatores de estresse. A exposição a fatores de estresse podem ser uma das causas multifatoriais que desencadeiam essa esclerose. Outra é a exposição à luz solar, o tabagismo e infecções virais. Lembrando que são causas desencadeantes do processo, porque a causa específica em si ainda é pouco conhecida. Afinal de contas, se a gente já soubéssemos, aí seria tratada, teria uma recorrência pequena e uma cura completa. Quanto à anatomia patológica, ou seja, a fisiopatologia, os fatores como acontece, de fato, essa esclerose, essa lesão, nós podemos citar algumas características gerais, como, por exemplo, que ela afeta especificamente, não esqueça, são placas de degeneração, de lesão multilocalizadas no sistema nervoso central. Importante isso, porque daí tem a questão das manifestações clínicas. Essa inclusão do sistema nervoso central tem predomínio no nervo óptico, na medula cervical, no tronco cerebral, lembrando mesencéfalo, ponte e bulbo, e na substância branca periventricular. E essa predominância desses locais a nível do sistema nervoso central tem uma predileção desconhecida. O porquê especificamente não se sabe exatamente, sabe-se desses locais. Mas sugere-se que pode haver uma relação com a distribuição vascular, porque permite uma maior concentração de citocinas, que são substâncias pró-inflamatórias, e de outras células inflamatórias localizadas aí nessa região, que desencadearia o processo inflamatório e a consequente desgaste, a lesão propriamente dita. Nesse envolvimento patológico, tem-se também lesões multifocais, cuja evolução temporal é diferente e de tamanhos variáveis. Tem-se também as placas de lesão, de desmielinização. E essas placas são semelhantes a focos cinzas e de tamanhos variados. Podem ter mais antigas e se apresentam de uma forma bem demarcada, e podem ter outras lesões, placas mais novas, cujos limites são mais imprecisos por causa do edema mais agudo. Pode haver ainda uma perda axonal e uma redução dos oligodendrócitos que fazem parte da bainha de mielina nessas lesões crônicas. Observe então, temos aqui o núcleo, o corpo celular, os dendritos e aqui o axônio, nodo de Ranvier. Aqui estão os oligodendrócitos, porque como se a bainha de mielina tivesse sido aberta para você perceber melhor. E daqui, ó, tem os sinaizinhos de processo inflamatório. Esses processos inflamatórios, as citocinas e os macrófagos, que são outras células inflamatórias, chegam ao local, desencadeando aí um processo inflamatório. O que é importante é que se tem vaso sanguíneo, essas células chegam com mais facilidade a esses locais. Daí se explica um pouco essa circunstância de predileção por alguns locais específicos. Quanto à histopatologia,
Observa-se a presença do processo inflamatório, nós explicamos um pouquinho aqui com relação às placas, e também áreas de confluência e de desmielinização. Dado o processo inflamatório, há a degeneração e, por consequência, a desmielinização pelo desgaste dos oligodendrócitos. Muito se tem falado aqui sobre a atividade inflamatória. Pois bem, nas placas mais antigas, elas estão bem demarcadas. Nas placas mais novas, há uma imprecisão por conta do edema, da inflamação ainda ser aguda. Há também uma perda axonal por conta da degeneração do oligodendrócito, que influencia aí na redução da mielina, e aí essa redução desses oligodendrócitos vai sendo maior nas lesões mais crônicas, porque se tem um processo inflamatório que se culmina em degeneração. Portanto, essas áreas de confluência de desmielinização, ou seja, o desgaste do oligodendrócito, vão se dando ao longo do tempo em locais específicos e causando as placas multilocalizadas. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.